Leitura do livro do Eclesiástico. Vamos fazer elogio dos homens famosos, nossos antepassados através das gerações. Estes são homens de misericórdia. Seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes, seus próprios netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças, e graças a eles, também os seus filhos, sua descendência permanece para sempre, e sua glória jamais se apagará. Seus corpos serão sepultados na paz, e seu nome dura através das gerações. Os povos proclamarão a sua sabedoria, e a Assembleia vai celebrar o seu louvor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje somos chamados a refletir sobre a grandeza de nossos antepassados na fé e a bênção de testemunhar as maravilhas de Deus em nossa própria vida. As leituras que ouvimos hoje, do livro de Eclesiástico e do Evangelho de Mateus, nos convidam a honrar os santos e justos que nos precederam e a reconhecer a graça imensa que recebemos ao conhecer e seguir Jesus Cristo. Comecemos com a primeira leitura do livro de Eclesiástico, que nos apresenta uma bela homenagem aos nossos antepassados. Louvemos os homens ilustres, nossos antepassados, segundo a ordem das suas gerações. O autor nos lembra da importância de reconhecer e valorizar aqueles que vieram antes de nós, que viveram vidas de virtude e fidelidade a Deus. Eles são exemplos e testemunhas da fé que nos guiam e inspiram. Imaginemos um grande jardim, cheio de árvores frutíferas. Cada árvore representa uma geração de justos e santos que, plantados firmemente na fé, deram frutos abundantes ao longo de suas vidas. Esses frutos são as obras de caridade, a sabedoria transmitida e a fé que mantiveram viva a chama do amor divino. Nós somos os beneficiários dessas árvores, colhendo os frutos de suas virtudes e aprendendo com seus exemplos. Os justos que são mencionados em Eclesiástico não foram esquecidos. Suas obras permanecem vivas na memória dos que o seguem. Assim como uma vela pode acender muitas outras sem diminuir sua própria chama, a luz da fé dos nossos antepassados continua a brilhar em nós. Nós, hoje, somos chamados a ser essa luz, a viver de tal maneira que nossas vidas também possam iluminar o caminho dos que virão depois de nós. No Evangelho de Mateus, Jesus diz aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Estas palavras de Jesus nos convidam a reconhecer a grande bênção de vivermos num tempo em que podemos conhecer e seguir Jesus Cristo de maneira plena e direta. Os profetas e justos do Antigo Testamento ansiavam pelo Messias, esperavam a chegada do Salvador que iria redimir o povo de Deus. Eles tiveram vislumbres e promessas do que estava por vir, mas não viveram para ver a plenitude da revelação em Jesus Cristo. Nós, no entanto, somos abençoados por viver na era da nova aliança, em que o amor e a graça de Deus foram plenamente revelados através de Jesus. Imaginem uma pessoa que passou a vida inteira esperando para ver o nascer do sol. Ela acorda todas as manhãs na esperança de que este será o dia em que verá a luz do sol romper a escuridão da noite. Mas nós, queridos irmãos e irmãs, já vimos essa luz. Jesus é o sol nascente, a luz do mundo que dissipou as trevas do pecado e nos trouxe a vida eterna. Nós vivemos na luz de Cristo e somos chamados a refletir essa luz para o mundo. Diante dessas leituras, somos convidados a fazer algumas reflexões importantes sobre nossa própria vida e fé. Primeiramente,
somos chamados a honrar e agradecer pelos nossos antepassados na fé. Pensem nos santos, nos mártires, nos sábios e em todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para a transmissão da fé ao longo das gerações. Podemos aprender muito com suas vidas, suas lutas e sua fidelidade. Além disso, somos chamados a reconhecer a imensa graça que recebemos ao conhecer Jesus Cristo. Não tomemos essa bênção como garantida. Vivemos em um tempo de grande revelação e acesso à graça de Deus. Cada vez que participamos da Eucaristia, cada vez que ouvimos a palavra de Deus, estamos vivenciando algo que muitos no passado apenas sonhavam em experimentar. Que possamos ser profundamente gratos por isso e permitir que essa gratidão se manifeste em nossa vida diária. Finalmente, somos chamados a ser testemunhas vivas da fé. Assim como nossos antepassados iluminaram o caminho para nós, somos chamados a fazer o mesmo para as futuras gerações. Que nossas ações, palavras e escolhas reflitam a luz de Cristo e inspirem outros a seguirem o caminho da verdade e do amor. Agora, irmãos e irmãs, vamos ter um momento de silêncio para refletir sobre essas palavras. Vamos agradecer a Deus pelos nossos antepassados na fé, pedir a graça de viver à altura da revelação que recebemos em Cristo e comprometer-nos a ser luz para os outros. Senhor Deus, nós te agradecemos por nos teres dado antepassados ilustres na fé. Agradecemos pelo exemplo dos santos e justos que viveram antes de nós e nos guiaram com sua sabedoria e virtude. Agradecemos, sobretudo, pelo dom imenso de conhecer teu Filho, Jesus Cristo, que é a plenitude da revelação e o nosso Salvador. Ajuda-nos a viver de acordo com essa grande bênção, sendo testemunhas fiéis de teu amor e graça. Que nossas vidas sejam um reflexo da luz de Cristo, iluminando o caminho para os outros. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ao sairmos daqui hoje, levemos conosco a gratidão por nossos antepassados na fé e a determinação de viver como verdadeiros discípulos de Cristo. Que possamos ser sempre gratos pela graça de conhecer e seguir Jesus, e que nossas vidas sejam um testemunho vivo do amor de Deus para o mundo. Lembrem-se, somos chamados a ser luz e sal, vamos brilhar e dar sabor ao mundo com a bondade, a justiça e o amor de Deus. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.